Quais são os requisitos básicos de segurança relacionados tanto à instalação quanto à operação de equipamentos de lasers para uso médico? Além dos requisitos gerais da norma IEC 60601 Série 1, os equipamentos de laser para uso médico ou para uso para a saúde, que também pode ser empregado por outros profissionais da saúde, eles devem seguir as especificações da norma 60601 Série 222. Essa norma ela tem os requisitos técnicos específicos para equipamentos de laser. E essa norma ela fala de algumas situações importantes para a segurança, como por exemplo, todo equipamento de laser ele deve possuir indicação de onde fica a sua janela de saída, onde fica o ponto de saída desse laser. Ele tem que ter alguns requisitos de segurança que impeçam o acionamento acidental do laser, para que possa ter um disparo sem a intenção do operador. Ele também tem outras exigências, como por exemplo, uma que provavelmente vocês aí já devem ter tido algum tipo de problema relacionado à falta desse componente, que é o tal do interlock. O interlock é um componente que é muito utilizado de forma correta, pelo menos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, para poder atender a norma, eles acabam colocando isso nos equipamentos, principalmente nos lasers maiores, mais caros, só que não acaba sendo implementado na instalação do equipamento na sede do cliente. Esse componente geralmente é apenas um conector que está curto-circuitado e ele é colocado na região posterior do equipamento. Sem ele, o equipamento não dispara, ele não tem acionamento da saída do laser. Fora do país, ele geralmente é associado a uma chave, pode ser uma chave magnética com heat switch, ou uma chave mecânica mesmo, que é colocada na porta que dá acesso ao recinto de operação do laser. Quando essa porta ela é aberta, ele abre o interruptor do interlock e dessa forma ele impede qualquer tipo de disparo do laser. Para que serve esse componente? Ele serve para evitar que pessoas não autorizadas que acabem entrando no recinto de aplicação do laser, que geralmente vão ser pessoas não devidamente paramentadas e nem com conhecimento de segurança a respeito do equipamento, essa pessoa não tenha sua visão afetada por radiação refletida ou seja até mesmo alvo de algum disparo acidental do laser. Então existe basicamente dois tipos de interlock, na parte de engenharia, vamos dizer assim. Um deles simplesmente fica em série com o gatilho de acionamento, que pode ser tanto o botão do manípulo de aplicação do laser, ou fica em série com o pedal de acionamento do laser, e quando esse interruptor do interlock ele é aberto, ele simplesmente impede, simplesmente não consegue mais fazer com que, mesmo que você aperte o gatilho, ou aperte o pedal, você feche o circuito necessário para poder fazer o disparo do laser na sua janela de injeção, na sua janela de saída. E o outro sistema, ele simplesmente manda um pulso, é ligado no sistema microcontrolado do equipamento, na parte de processamento dele, e ele, em software, impede o acionamento, o disparo do laser, e ainda coloca uma mensagem na tela do equipamento dizendo que o interlock foi desativado ou que a porta foi aberta. Então isso é importante para esse tipo de sistema de segurança, para evitar que uma pessoa entre na sala e acabe sendo exposta ao laser terapêutico. As boas práticas de instalação e operação de laser também exigem que seja devidamente documentado na porta da sala, que tipo de laser está sendo utilizado ali dentro, qual é a intensidade, qual é o comprimento de onda, e botar um contato de alguém em caso de acidente ou de emergência, com quem tem que ser contatado, com quem tem que ser comunicado isso, Para isso, existem algumas plaquetas de identificação, como essa aqui, por exemplo, que está até no meu nome. Essa plaqueta tem esse aviso de perigo, tem um símbolo internacional do laser, para poder indicar que ali dentro se opera com laser, e tem uns escritos aqui, está em inglês, radiação laser visível e ou invisível. Então, evite exposição da pele ou dos olhos a essa radiação, tanto a sua radiação direta ou a sua radiação refletida. Aqui tem a especificação do tipo do laser que é utilizado nesse ambiente. Então, aqui no caso tem um laser de diodo, de modo simples de operação, comprimento de onda de 650 a 662 nanômetros, máxima potência de saída 50 mW, e máxima energia pulsada 70 mW, ou seja, um laser
de relativamente baixa potência, né? Mas mesmo assim ele pode colocar em risco principalmente a visão de pessoas que estejam expostas à radiação de forma não protegida. Tem o meu nome e tem aqui, em caso de emergência, ligue, e o meu número de telefone. Então essa aqui é um modelo, por exemplo, de placa para poder avisar sobre os riscos do laser num determinado recinto. Pode ser na oficina, pode ser na sala de aplicação, na sala cirúrgica, onde for. Tem essa outra plaqueta aqui, que ela até ficava na porta de uma outra empresa que eu tinha de manutenção. Ela também tem as mesmas informações, também está tudo em inglês, avisa que tem o risco de você ser exposto à radiação direta ou refletida de laser, só que nesse caso aqui, ó, trabalha com uma intensidade maior. Esse laser aqui é um laser, aqui a gente trabalha muito com laser de fotodepilação, laser de diodo, então ele tem um comando de onda de 790 a 830 nanômetros, a duração do pulso de 5 milissegundos até no máximo 300 milissegundos, e o máximo de energia por pulso, que nesse caso é pulsado, 250 joules, é muita energia, isso é um laser muito forte. Tanto que ele especifica aqui a classe, é um laser de classe 4, né? Também é uma classificação que a própria Anvisa utiliza para a classificação de risco dos equipamentos, então é um laser bem perigoso. E aqui ele também tem informação que a área é restrita e bata antes de entrar, bata na porta. Então esse tipo de informação também é importante ter, então informação na porta, também avisos, né, de uso obrigatório de óculos, por exemplo, é importante para quem trabalhar ou atuar ou passar pela sala. Também o uso do interlock quando é para aplicação, né? Porque quando é oficina você não tem como aplicar o interlock, porque você está fazendo testes no equipamento. Então você tem que fazer um controle de acesso mais rígido, né? Trancar a porta, ter uma sala com acesso restrito de pessoas, você não pode deixá-la aberto a qualquer pessoa ali dentro. E você manter todo mundo que estiver ali dentro devidamente paramentado e avisado sobre quando vai haver uma exposição. Também tem que evitar superfícies refletivas, né? Não usar espelhos, material inox, cromado, metálico, que pode refletir a radiação laser, e isso pode atingir daí algumas pessoas que estão dentro da sala. Então é importante ter esses avisos e ter esse cuidado com as pessoas, né? Por que a gente fala bastante de proteção em relação ao laser? Existem 3 tipos básicos de risco envolvendo laser, que são as lesões na pele, exposição da pele à radiação, lesões oculares, que geralmente é mais grave e mais comum, e lesões que pode ser por queimadura, até indireta, porque você pode ter a sua roupa exposta ao laser e ela queimar ou ela ser perfurada, e também os riscos de incêndio no ambiente, no recinto de operação, pois um laser de alta intensidade sendo dissipado, sendo atingindo um papel, por exemplo, seja num teste ou seja de forma acidental, ele pode provocar incêndio, pode provocar queima. Então por isso tem essas preocupações relacionadas à segurança com laser. E isso é fundamental para qualquer tipo de operação ou para qualquer tipo de profissional, não só profissional técnico, como profissional da saúde, como médico, fisioterapeuta, biomédico, farmacêutico, todos eles têm que ter um pleno conhecimento desses riscos, que é o primeiro tipo de conhecimento de informação que quem for trabalhar ou tem algum tipo de atuação nessa área precisa dominar totalmente. Nós falamos até agora apenas sobre questão de segurança relacionada à própria radiação do laser, ou seja, os riscos ópticos do equipamento. Porém, quando você vai fazer uma instalação do equipamento, você deve prestar atenção em outros fatores que também podem colocar o paciente ou o operador em risco. Por isso, geralmente quando você compra um equipamento ou você adquire equipamento, seja novo ou de segunda mão, você precisa se atentar a um documento que é conhecido como um documento de Site Preparation, né, ou preparação do local. Nele você vai ver quais são os requisitos mínimos que aquele equipamento precisa para você poder fazer a instalação. A primeira coisa que tem que verificar é a questão da rede elétrica. A rede elétrica consegue suprir uma alimentação com a corrente máxima de operação daquele equipamento? Por exemplo, você pegar um laser de grande porte, aí, geralmente eles têm consumo máximo acima de 10 amperes. Né? Ampere não é uma unidade de consumo, consumo é potência, watt-hora seria consumo, watt seria potência, mas a corrente ela é o parâmetro que mais impacta na bitola dos cabos, na questão de segurança da instalação elétrica.
Então, por exemplo, um laser que tenha uns 4.000 watts de potência de pico, isso potência elétrica, não potência óptica, e ele for alimentado com 220 volts, por exemplo, ele vai ter uma corrente máxima de operação próxima de 20 amperes. Então você tem que ter uma rede elétrica instalada que tenha uma bitola de cabo que suporte esses 20 amperes. Você tem que ter um sistema de supressão contra curto-circuito, né? Por exemplo, disjuntores com uma corrente superior a esses 20 amperes, devidamente instalados, de preferência também com supressor de surges e outros elementos que estão previstos em normas técnicas para a instalação de rede elétrica, né? Então, a clínica onde vai ser instalado esse equipamento, ela tem que atender a essas exigências de instalação elétrica. Também é importante que tenha aterramento, e o aterramento também segue uma norma. Ele tem que utilizar as barras, às vezes geralmente é mais de uma barra, conforme a norma, tem que ler a norma certinho. Essas barras têm que ser afastadas, ali 1 metro de cada uma delas. Você tem que ter uma diferença de tensão elétrica não superior a 1 volt entre o neutro da sua rede elétrica e o aterramento. E a resistência do aterramento tem que ser baixa também, porque ela tem que ser capaz de drenar alguma corrente de fuga que você tem no equipamento. Porque em caso de algum defeito dentro da máquina, um curto-circuito, que de alguma forma faz e atinge a carcaça metálica do equipamento, se você não tiver aterramento, você coloca em risco o operador, que quando ele for encostar nesse equipamento, ele pode levar um choque, ele pode drenar a corrente elétrica, essa corrente que a gente chama corrente de fuga do equipamento, pelo corpo do operador, né? Principalmente se estiver com o pé molhado ou em contato direto com o solo, ele pode ter ali um fluxo de corrente elétrica que vai passar pelo corpo, e a corrente ela pode ser suficiente para promover uma desfibrilação, né? Dependendo do caminho que ela faça e dependendo também de uma série de outros parâmetros, como resistência do corpo da pessoa que foi exposta a essa corrente elétrica e assim sucessivamente. Então, instalação elétrica de acordo com as normas, utilização de aterramento, bitola dos pinos do plug também tem que ser adequados. A posição das tomadas, né? Não se aconselha muito utilizar tomadas de piso. Tomadas ficam no solo de piso, porque no caso de lavagem, principalmente em áreas para a saúde, o líquido acaba escorrendo para dentro dessas tomadas e isso também pode afetar a segurança. Então o ideal são tomadas de parede ou elevadas, né, em que o cabo seja conectado daí nessas tomadas, que essas tomadas suportem a corrente máxima de operação do equipamento e que tem ali o terceiro pino ali para promover o aterramento. Inclusive no checklist, quando você faz um checklist do equipamento para saber se ele está em boas operações de funcionamento, se ele segue as normas, a gente verifica a presença desse terceiro pino. Então esses são outros requisitos importantes aí que tem que ser levado em conta para poder manter a segurança. No documento de preparação de site, o Site Preparation, ele também entra outros elementos, como por exemplo, condicionamento, né? As condições ambientais, né? Condicionamento de ar, para você determinar a temperatura e umidade máxima de trabalho, porque umidades elevadas também pode afetar isolamento e durabilidade do equipamento, principalmente equipamentos de laser, que quando você tem umidade muito alta no ambiente, você promove condensação nas lentes, e a condensação de líquido nas lentes, além de promover baixa de potência, porque absorve o laser, ela também promove alteração de comportamento óptico, né, de índice de refração, e você pode ter desvios, né, ou alteração do feixe também. E se junto com essa condensação for carreado alguma sujeira, alguma poeira, ou tiver algum contaminante na água, e essa água evaporar e ficar mancha, o laser também pode promover um hotspot, um ponto de aquecimento sobre um componente óptico, como por exemplo uma lente, e você ter a erosão dessa lente, ter um dano, daí você tem que trocar, daí leva prejuízo. Então umidade é um parâmetro crítico para laser, temperatura é importante porque os lasers precisam de trocar calor com o meio, né? O sistema de arrefecimento dele ele possui trocadores de calor e a temperatura, quanto maior o delta, né, a diferença de temperatura entre o fluido de arrefecimento e o meio, você tem uma troca de calor favorecida, então é importante que haja uma refrigeração do local de instalação desse equipamento. Então tem vários parâmetros que afetam daí tanto a durabilidade quanto a segurança, né? Mas como o nosso tema aqui no início tem sido mais a questão de segurança, é importante a gente frisar isso,
que segurança elétrica é algo também muito importante, não só questão óptica. Um outro caso que tem que tomar muito cuidado é que como os cabos do equipamento geralmente são compridos, porque o ponto de acesso à tomada para você conectar ele não pode ficar no piso, né? Geralmente ficam nas paredes, esses equipamentos têm uma certa mobilidade na sala de operação. É comum às vezes haver danos nesses cabos por sobrepassagem dos rodízios, né, das rodas do equipamento, e você pode ter dano no isolamento do cabo. Os cabos geralmente são muito resistentes. Se for um equipamento que consuma uma corrente relativamente elevada, se emprega aqueles PUs de 3 vias, mas pode haver rompimento da capa do isolante externo do cabo PU, e também pode haver rompimento daí do isolamento das vias internas desse cabo. E nesse caso você também tem um risco de choque elétrico e de curto-circuito. E se houver algum tipo de curto-circuito nas vias internas desse cabo, você pode também ter um superaquecimento, né? Vai depender daí muito do sistema de supressão de sobrecorrente, se o teu disjuntor está bem dimensionado e ele pode cair ou não, né? Ele pode desacionar ou não. Se caso não desacione, você pode ter um ponto ali de superaquecimento por efeito Joule, formação de arco voltaico, e isso pode também provocar incêndio, né? Então tem o risco tanto de choque elétrico quanto de incêndio. Então também é muito importante, sempre que você for utilizar equipamento pela primeira vez no dia, né, fazer a operação dele no dia, verificar todas essas condições, se a tomada está devidamente encaixada, se o cabo não tem danos, se mantiver um pino de aterramento, e qualquer tipo de alteração, né, uma falha no cabo, um cheiro de queimado, um superaquecimento que você perceba na tomada, isso tem que ser comunicado, anotado, é algo de risco, e solicitado o reparo o quanto antes. Seja o eletricista que vai ter que verificar se tem alguma falha na instalação, seja o técnico do laser que também vai verificar se tem alguma falha interna ou de algum componente do equipamento.